Olá! Vamos começar agora o nosso caderno 2. E no caderno 2 a gente vai começar no módulo 1 da frente 1. É uma aula sobre logaritmos. Como o médio, o terceiro médio na nossa escola é uma revisão do conteúdo visto no primeiro e no segundo, eu vou passar essa parte da teoria rapidinho para a gente focar nos exercícios. Então, quando eu tenho um logaritmo de um certo número A numa base B, o resultado dessa conta vai ser um certo número C. E o que esse C tem que obedecer? Se eu pegar a base e elevar ao resultado, tem que dar o que está dentro. Tá? A base elevado ao resultado tem que dar o que está dentro. Se isso acontecer, a gente fala que C é o logaritmo de A na base B. O A e o C têm nomes também, mas não precisa lembrar. O único que a gente precisa saber como chama é esse B aqui embaixo, que é a base. Daqui a pouco, numa aula daqui para frente, a gente vai começar a resolver equações logarítmicas, que é quando o logaritmo aparece numa equação. Quando a gente chegar nesse ponto, a gente vai precisar sempre verificar uma condição de existência. Eu já vou falar qual que é agora, mas lembra, a gente só vai começar a realmente usar a condição de existência daqui a algumas aulas. A condição de existência é, o número que está dentro do logaritmo tem que ser sempre maior que zero, sempre positivo. E a base do logaritmo tem que ser, além de maior que zero, diferente de 1. Tá? Um exemplo. Quanto dá o logaritmo de 8 na base 2? O resultado disso é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3, 2 ao cubo, é 8, que é o que está lá dentro. Tá? A base elevado ao resultado tem que sempre dar o que está dentro do logaritmo. Vamos agora para os nossos exemplos, para o primeiro exercício. Ele pede no item A para a gente calcular o logaritmo de 32 na base 2. Como que eu faço isso? Eu faço assim, eu quero descobrir quanto dá esse resultado. Então é um quadradinho. 2 elevado ao quadradinho tem que dar 32. Então 2 elevado ao quadradinho tem que dar 32. Mas 32, a gente lembra das aulas anteriores, a gente já fez essa conta várias vezes, 32 é 2 à quinta. Então, que número eu tenho que colocar aqui para quando eu elevar o 2 dê 32? Tem que ser o 5. 2 à quinta é 32. Se eu descobrir que 5 é o que está no quadradinho, o que está no quadradinho é 5, logaritmo de 32 na base 2 é 5. Tá? Vamos agora para o segundo. Segundo, a gente vai usar um truquezinho para resolver. Vamos lá. Eu quero procedimento mesmo. Quero o logaritmo de 125 na base 25. Isso vai dar um certo quadradinho. O que esse quadradinho tem que obedecer? 25 elevado a ele tem que dar 125. Então eu escrevo 25 elevado ao quadradinho, isso tem que dar 125. Bom, de cabeça eu não sei que número eu boto aqui dentro do quadradinho para fazer 25 elevado a ele e dar o resultado que eu quero. Aí o truque é escrever tanto 25 quanto 125 como potências de 5. O 25 eu vou escrever como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25. E não posso esquecer que ele está elevado ao quadradinho. Isso é igual, 125 é 5 ao cubo. 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Agora, aqui eu lembro de propriedade de potência, que a gente aprendeu lá no comecinho do caderno 1. 2 elevado, eu tenho potência de potência, eu multiplico. Então, do lado esquerdo ficou 5 elevado a 2 vezes o quadradinho, isso está dando 5 ao cubo. E agora, que número eu tenho que pôr aqui para na hora que eu multiplicar por 2 dá 3? Ó, 2 vezes quadradinho é 3. O número que eu tenho que colocar lá dentro é só passar o 2 dividindo 3 meios. Então, se eu coloco aqui 3 meios, 25 elevado a 3 meios vai dar 125. Então, o resultado, 3 meios. Tá? Agora vamos fazer essa conta. Logaritmo de 1 na base 5. Eu tenho que pensar, isso vai dar um quadradinho, 5 elevado ao quadradinho tem que dar 1 de volta. Então eu escrevo 5 elevado a quadradinho tem que dar 1. Que número eu tenho que pôr aqui no quadradinho na hora para eu fazer 5 elevado a ele dar 1? É zero, né? A gente lembra das nossas aulas de potência,
Qualquer número elevado a zero, exceto zero, dá 1. Então 5 elevado a zero é 1, eu descobri que dentro do quadradinho tem zero. Aqui a gente já percebe uma primeira propriedade de logaritmo que facilita muito a resolução de exercícios, agiliza a resolução de exercícios. Qual que é essa propriedade? Logaritmo de 1 em qualquer base vai dar zero. Porque não importa a base que tivesse aqui, se tivesse 7, 8, 15, 1000, qualquer número que eu colocar aqui, na hora que eu elevo a zero, volta a ser 1. Tá? Então a primeira propriedade, vou colocar aqui, log de um certo número, log de 1, numa base que eu quiser, numa base B, isso sempre vai dar zero. Tá? Porque na hora que eu fizer a conta, b elevado a zero, sempre vai dar 1, independente do b que eu tiver tomado. Vamos agora aqui para o item D. Quero o logaritmo de 3 na base 3. Isso vai dar um certo quadradinho que tem que obedecer 3 elevado a quadradinho, tem que dar 3. A base elevada ao quadradinho tem que estar o que está dentro. De novo, lembrando das aulas de potência, 3 elevado a quanto dá 3? É 1, né? Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, o quadradinho é 1. Essa é a segunda propriedade de logaritmo que é bom a gente lembrar. Logaritmo de um certo número b na própria base b, logaritmo de b na base b, isso sempre vai dar 1. Por quê? B elevado a 1, não importa o b, vai dar b de volta. Item E, logaritmo de 7 elevado a 92 na base 7. Isso vai dar um certo quadradinho. E o que tem que obedecer? 7 elevado a quadradinho tem que dar 7 elevado a 92. 7 elevado a quadradinho tem que dar 7 elevado a 92. Bom, que número eu boto aqui para que o lado esquerdo fique igual ao lado direito? 92. Se do lado direito está escrito 7 elevado a 92, do lado esquerdo tem que estar escrito 7 elevado a 92, para ser uma igualdade. Então eu descobri que aqui é 92. Isso aqui é outra propriedade também, mas essa a gente não precisa lembrar. A propriedade seria log de um certo número b, b elevado a alguma coisa, na própria base é a coisa, é o expoente. Mas essa a gente não precisa lembrar por hora, porque na próxima hora a gente vai ver algumas outras propriedades e aquelas lá já vão dar conta dessa daqui. Tá? Por fim, temos essa última. Essa última aqui tem um truquezinho que a gente tira da manga, que nem o mágico, né? No meio do show. Isso aqui tem um truquezinho para a gente resolver. Qual que é? Eu quero descobrir quanto que é o resultado disso daqui. Vem aqui comigo. Você concorda que se eu escrever isso aqui, log de 7 na base 2 é igual a log de 7 na base 2? Uma coisa é sempre igual a ela mesma. Qualquer coisa que eu escrevesse aqui, se eu repetisse aqui, seria uma igualdade. Agora, vamos aplicar a definição de logaritmo para o lado esquerdo. Pega a base, eleva o que está do outro lado, tudo que está do outro lado é esse negócio gigante aqui, e o resultado disso tem que dar o quê? O que está dentro. Então, vou escrever aqui embaixo. 2 elevado ao que está do outro lado, log de 7 na base 2, e isso tem que dar o quê? O que está dentro, 7. Ué, mas 2 elevado a log de 7 na base 2 não é justamente o que o exercício pede para a gente calcular? Eu descobri que isso dá 7. Aqui é a terceira propriedade que também agiliza muito a resolução de exercícios. Se você vê um número elevado a um logaritmo, cuja base é o próprio número, o resultado é o que está lá dentro. A propriedade é essa aqui. Um certo número b elevado a log de qualquer outra coisa, de um certo n, na própria base b. Então percebe que o número aqui embaixo, a base da potência é a mesma base do logaritmo. O resultado disso é o próprio n. Tá? Esse número aqui é esse aqui. Vamos agora para o exercício 2. Eu sei que algum de vocês ainda não recebeu a apostila, então eu copiei todo o enunciado aqui na lousa. Ele fala o seguinte: se x e y são números reais,
tais que essa expressão e essa expressão são verdadeiras. Então esses são os dados do enunciado. Isso é verdade e isso aqui também é verdade. Então ele quer que a gente determine quanto é x menos y. O que eu vou fazer? Vou pegar cada uma dessas expressões que ele me deu, aqui é 1, aqui 2, trabalhar com elas em separado, para ver se eu chego em algum lugar, na esperança que dê certo no final. Então, da expressão 1, eu tenho que log de 2 elevado a x na base 8 é y mais 1. Ele falou que isso aqui é verdade. Mas o que o log fala? O log fala que a base elevado ao que está do outro lado tem que dar o que está dentro. Então, eu vou escrever. Se isso aqui é verdade, então é verdade que 8 elevado a y mais 1 é 2 elevado a x. Vou usar o truque agora, que a gente tinha usado agora há pouco, para trocar a base por uma potência. Por quê? Estou vendo que do lado de lá tem uma potência de 2. Então é interessante eu escrever esse 8 como potência de 2. O 8 é 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então eu troquei 8 por 2 ao cubo, o resto não mexi. E agora eu vou fazer propriedade de potência aqui. Eu estou vendo que eu tenho potência de potência, a propriedade que a gente aprendeu lá no começo do caderno 1, fala que eu multiplico os expoentes. Então do lado de cá eu vou ficar com 2 elevado a 3 que multiplica y mais 1, e isso tem que dar 2 elevado a x. Mas agora eu tenho 2 elevado a alguma coisa, tem que ser igual a 2 elevado a alguma coisa. Óbvio, essas coisas têm que ser iguais. Tá? Os expoentes têm que ser iguais. A propriedade que a gente fala é uma igualdade de potências de mesma base, você iguala os expoentes. Então eu cheguei que 3 elevado a y, 3 que multiplica y mais 1 é x. Vou fazer a distributiva agora. E eu vou chegar aqui, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 1, 3, isso está dando x. Se eu quiser dar uma organizada, vou jogar o 3y lá para a direita, vai ficar x menos 3y, 3y que está aqui vai subtraindo, x menos 3y é 3. Então, x menos 3y é 3. Eu cheguei agora numa expressão que não me ajudou em nada, por enquanto, não cheguei ainda em x menos y, mas eu estou caminhando na direção. Eu tinha uma expressão bem mais complicada, com logaritmos, e agora eu cheguei numa expressão equivalente, só que sem o logaritmo. Vou fazer a mesma coisa no 2, vamos ver se vai dar bom. O 2 ele fala que log de 9 elevado a y na base 3 é x menos 9. Bom, de novo, vou usar o que o log fala. A base elevado ao que está do outro lado tem que ser o que está dentro. Então, 3 elevado a x menos 9 tem que dar 9 elevado a y. De novo, o truque da base, transformar em potência, porque eu estou vendo que à esquerda eu tenho uma potência de base 3. Então, vou querer escrever o 9 como potência de base 3 também. Então, 3 elevado a x menos 9 é... O 9 eu vou escrever como potência de base 3. 9 é 3 ao quadrado. E isso aqui está elevado a y. Lembra, potência de potência multiplica os expoentes. 3 elevado a x menos 9 é 3, 2 vezes y. Então, 3 elevado a 2y. Potências de igualdade de potências de mesma base igual a expoentes. X menos 9 é 2y. Se eu quiser dar uma melhorada, menos 9 para lá, 2y para cá, x menos 2y é 9. Cheguei numa segunda equação, que também não é o que eu estou procurando, que é x menos y. Mas perceba, eu tinha uma equação mais complicada, envolvendo logs e potências, e eu cheguei numa equação equivalente, mas mais simples. E o que é importante notar? Eu tenho duas equações que envolvem só x e y. Com essas duas eu posso montar um sistema, resolver o sistema e descobrir x menos y, que é o que o exercício pede. Eu vou apagar o quadro para a gente montar o sistema e continuar a resolução do exercício.
Bom, dei uma limpada geral aqui, deixei só aquelas duas equações que a gente tinha obtido aqui no final da lousa. E agora esse sistema, vou resolver o sistema. Sistema eu acredito que vocês já estão cansados de resolver. Cada um tem sua técnica preferida, tem gente que gosta de fazer substituição, tem gente que gosta de somar as equações, subtrair as equações, tanto faz. Você, com certeza, você vai chegar lá no final, você vai descobrir quanto é x, quanto é y, você vai fazer a conta e marcar a alternativa correta. Não tenho dúvida. Mas eu queria agora mostrar uma técnica muito boa para você usar no dia do vestibular. Porque qual a diferença entre resolver um exercício no dia do vestibular e resolver um exercício em casa, quando você está estudando? Em casa você tem todo o tempo do mundo para fazer o exercício. Você pode resolver o sistema de duas formas diferentes para confirmar resultado. Você pode brincar, fazer o que quiser. No dia do vestibular o seu tempo é curto. Então, percebe que ele não está perguntando nem quem é x, nem quem é y. Ele está perguntando quem é x menos y. Se eu conseguir desse sistema tirar direto quem é x menos y, eu ganho tempo no dia do vestibular. E esse tempo, pode ter certeza, vai ser precioso no fim do dia para você conseguir resolver 2, 3 questões a mais que você não conseguiria se você fosse tentar resolver o sistema para achar o x, depois o y e então fazer a diferença. Tá? Vou mostrar qual que é. É uma malandragem, mas é uma malandragem muito útil no dia do vestibular, que eu acredito que vocês todos vão prestar no final do ano. Qual que é o truque? Eu não quero que eu descobrir quanto é x menos y, vou manipular o sistema de forma a aparecer o x menos y. Como que vai ser? Vou pegar a primeira equação, multiplicar por 2. A segunda equação, eu vou multiplicar por menos 1. E aí eu vou chegar num sistema equivalente. Qual é o sistema equivalente? Multiplica a primeira por 2. 2x menos 4y é 18. Multiplica a segunda por menos 1. Menos x mais 3y menos 3. E agora? Não estou vendo nada de bonito. Olha só. Soma as duas. 2x tira x, x. Menos 4y soma 3y, menos y. 18 com menos 3, 15. Está aqui o teu x menos y que o exercício pede, alternativa E. Quanto vale x? Quanto vale y? Não sei. Nem me interessa saber, nem para quem elaborou a questão. Basta saber a diferença, que é o que ele pede, e a diferença é essa. O exercício 3 desse módulo, ele é um prelúdio às equações logarítmicas. Tá? Daqui para algumas aulas, a gente vai ter um módulo específico para equações logarítmicas. Então eu não vou fazer o exercício 3 agora, vou deixar para a gente discutir equação logarítmica quando chegar a vez dela, lá no módulo dela. Tá? Então eu vou direto agora para o exercício 4. Como o enunciado é um pouquinho grande e tem o gráfico, eu vou colocar na tela e já volto para a gente fazer a resolução. Bom, então como vocês viram, o exercício dá esse gráfico da função. Ele fala que a função é y igual a elevado a x. Perceba que y e x são variáveis. X é chamada variável independente e y é chamada variável dependente. A, apesar de ser letra, não é variável. É um número, só que o elaborador da questão não contou pra gente qual é esse número. Mas que a gente, durante a resolução do exercício, vai descobrir. Do gráfico eu percebo que quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 3, o y é c. C, apesar de letra, também é número, que a gente vai descobrir durante a resolução do exercício. No final, ele pede que a gente calcule isso aqui. Tá? Para fazer essa conta, eu preciso saber quem é C, quem é o A, para substituir os números e descobrir o resultado dessa soma. Então, como que eu faço? Como ele falou que y é igual a ax, ou melhor, y é a elevado a x, quando o x é 1, eu sei que o y dá 2. Então, eu vou aqui na expressão que ele me deu, substituir onde tem x1, onde tem y, 2. Então, quando o x é 1, o y é 2. Então, no lugar do x eu coloquei 1, no lugar do y eu coloquei 2. Agora, a elevado a 1, se a gente lembrar a propriedade de potência,
qualquer coisa elevado a 1 é ela própria. E do lado de cá, eu sei que é 2. Então, eu já descobri que A é 2. Então, essa função, na verdade, não é y, ou melhor, ela é y igual a elevado a x, mas eu posso vir aqui e trocar o A por 2, porque eu já descobri que o A é 2. Tá? Agora, vamos descobrir quem é o C. Quando o x é 3, qual o valor correspondente do y? Então, eu venho aqui e faço. Y é igual, agora eu já sei que a minha função é 2 elevado a x, e eu quero descobrir o y correspondente quando o x é 3. Então é só substituir aqui, no lugar do x, 3, e o y vai ser 2 ao cubo, é 8. E agora eu descobri que o y correspondente quando o x é 3 é 8. Mas o y correspondente é o valor do c. Eu descobri que C é 8. E agora é só substituir aqui os valores para a gente poder fazer a conta. Então, eu vou trazer aqui para cima. Percebe que essa conta é formada por duas partes. Essa, que eu vou chamar de 1, e essa, que eu vou chamar de 2. Vou fazer a conta de cada um em separado e depois para poder fazer a soma ao final. Então, 1. Quem é 1? 1 é log de C na base A. Mas quem é C? Bom, C eu já descobri que é 8. Então é log de 8. E quem é A? Eu descobri que é 2. Então é log de 8 na base 2. Esse a gente já fez hoje. O resultado é 3. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo dá 8. Tá? Agora vamos para o 2. O 2, ele quer que a gente calcule log de A na base C. Então, é log, o A é 2 e o C é 8. Então, ele quer que eu calcule log de 2 na base 8. Esse, eu vou usar o truque do quadradinho. Então, eu estou procurando alguém para escrever aqui que satisfaça a seguinte relação. 8 elevado a quadradinho tem que dar 2. Então, 8 elevado ao quadradinho, isso aqui tem que dar 2. E aqui a gente já usou o truque na aula de hoje, né? Eu vejo que aqui eu tenho um 2, eu vou querer escrever o 8 como potência de 2. 8 eu posso escrever como 2 ao cubo, né? A gente acabou de ver que 2 ao cubo dá 8. Então, aqui é 2 ao cubo. E isso tudo está elevado ao quadradinho. E isso está dando 2. E 2 eu já posso escrever também 2 elevado a 1. Porque 2 elevado a 1 é o próprio 2, não mudei nada. Aqui eu tenho propriedade de potência. Potência de potência eu multiplico os expoentes e eu vou chegar. 2, o expoente vai ficar 3 vezes quadradinho. Então 2 que multiplica 3 vezes o quadradinho. Isso aqui tem que dar 2 elevado a 1. Mas se eu tenho uma igualdade de potências de mesma base, eu igualo os expoentes. Então, daqui, 3 quadradinho é 1. E se 3 quadradinho é 1, é só passar o 3 dividindo. E eu descubro que o que tem que ter no quadradinho é 1/3. Tá? Então, eu descobri que aqui dentro é 1/3. Posso voltar aqui e agora sim terminar a conta. Essa primeira parte vai ser o 1 eu calculei, deu 3. O 2 eu calculei, deu 1/3. Então, o exercício está pedindo que a gente faça a soma 3 mais 1/3. Número com fração. Lembra de colocar todo mundo na forma de fração, coloca 1 embaixo, 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Denominadores diferentes, quero deixar o denominador igual. Aqui é fácil, né? Multiplica aqui por 3, mas se eu faço no denominador, tenho que fazer no numerador também. 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, e 1/3, que era o que eu estava somando originalmente. Agora a soma ficou fácil. Meus denominadores são iguais. Basta somar numeradores
e manter o denominador. Minha resposta, 10 terços. Se eu não me engano, a alternativa é B, de bola.